Tudo bem com vocês? Eu sou o pastor do Ministério Infantil e eu gostaria, nessa noite, de falar a respeito do templo, onde Jesus, ele faz uma limpeza geral lá, ele expulsa os comerciantes. E eu gostaria de contar um pouco essa história. E eu quero dizer que o templo vai ser um personagem nessa história. E dizer que tudo começa com um sonho. Igual quando nós queremos construir uma casa. Nós sonhamos. Pensamos que naquele lugar, apesar de ser uma edificação, nós queremos muito além das paredes de concreto. Nós queremos que aquele lugar se torne um lugar para receber os amigos, para edificar a nossa família, para fazer um grupo pequeno da igreja, um lugar de aconchego para quando a gente chegar do trabalho depois de um dia de trânsito e se jogar no sofá, um lugar para tirar o sapato, um lugar de intimidade com a família. Sonhamos, não só imaginamos as paredes, a pia, tudo isso faz parte, mas vai bem além disso. E teve pessoas na Bíblia, na palavra de Deus, que sonharam em construir uma casa para Deus, para que Deus pudesse morar. Mas Deus é muito grande, Deus é grandioso, Deus não cabe dentro de uma casa. Deus transcende tudo. Deus é um Deus altíssimo. E eu gostaria de ler um texto de Isaías com vocês, 57:15, que diz assim: pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito num lugar alto e santo. Agora, esse Deus altíssimo, gente, eu vou continuar o texto, ele pode fazer uma escolha. Ele pode tomar uma decisão. Mas habito também com o contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde e novo alento ao coração do atrito. Apesar de Deus ser grandioso, ele pode habitar aonde ele bem entender. E eu gostaria de começar com a história do terreno. Já que a gente vai contar a história de uma edificação, vou começar com a história do terreno. E aí, começa antes de Jesus, muito tempo atrás, lá na época de Abraão. Abraão foi o patriarca da nação de Israel. Foi aquele que Deus escolheu para fazer dele uma grande nação. E para que ele também fosse bênção, a descendência de Abraão fosse uma bênção para todas as nações, todas as famílias da terra. E Abraão não conhecia muito bem ainda Deus. E Deus também ainda não tinha se revelado para tantas pessoas. Era tudo muito novo, esse relacionamento de Deus se revelando, se colocando na história a fim de moldar um povo para si. E ele vai ser o patriarca. E ele faz um chamado para Abraão e um teste com Abraão. E eu quero mostrar esse teste para vocês. Então disse Deus: tome seu filho, seu único filho, Isaque,
a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Moriá é o nosso terreno, então guarda esse nome aí. Sacrifique-o ali como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Abraão, ele confiou em Deus. Naquela época, era muito comum, no meio de outros povos, o sacrifício humano. Abraão não sabia ainda ao certo o que Deus iria fazer. Mas ele sabia que Deus faria alguma coisa em relação ao seu filho. Abraão pegou a lenha para o holocausto e a colocou nos ombros de seu filho Isaque. E ele mesmo levou as brasas para o fogo e a faca. E caminhando os dois juntos, Isaque disse ao seu pai Abraão. Então imagina os dois subindo um monte, e aí o filho começa a conversar. Meu pai, fala filho. Respondeu Abraão. E Isaque perguntou, as brasas, eu vejo a lenha, estão aqui, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Aí o Abraão respondeu, Deus mesmo há de prover o cordeiro para o holocausto, meu filho. E os dois continuaram a caminhar juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe havia indicado, Abraão construiu um altar. E sobre ele arrumou a lenha. Amarrou seu filho Isaque e colocou sobre o altar em cima da lenha. O fim da história é bem conhecido. Apareceu um anjo e interrompeu Abraão. De repente, havia um animal preso com seu chifre nos galhos de uma pequena árvore. E Abraão, ele se valeu desse sacrifício. Deus providenciou alguém para morrer no lugar de Isaque. E poupou a vida de Isaque. Mas acima de tudo, Abraão confiou em Deus até o último segundo. E Deus agiu em favor de Isaque. E Abraão pôde crescer um pouquinho no seu conhecimento a respeito de Deus. Deus nunca pediu sacrifício humano em toda a sua palavra. Mas Deus entregou o seu Filho para morrer em nosso lugar pelos nossos pecados. O único sacrifício humano foi a vinda do Filho Jesus, que morreu por cada um de vocês. Lá naquele terreno, no Monte Moriá, Abraão foi testado em sua fé, mas ele pôde adorar a Deus através daquele sacrifício daquele animal. Ele obedeceu a Deus, ele amou a Deus, ele adorou a Deus, ele amou o seu povo, representado ali no seu filho Isaque, qual ele subiu e dizia o texto que ele o amava. Mas agora também eu quero contar uma história de como Deus passou a habitar no meio do seu povo. E aí Abraão realmente se tornou uma grande nação. E muitas histórias aconteceram até que esse povo, que não é uma nação ainda, é só um povo escravo, lá do Egito, aparece um homem chamado Moisés. E Deus o levanta como o libertador. E Moisés, através das 10 pragas do Egito, eles conseguem sair do Egito, atravessar o Mar Vermelho e chegar no deserto. E aquele povo
começa uma caminhada no deserto. É um povo nômade. E é interessante que Deus já está lá. Deus está presente através de uma nuvem durante o dia, que refrescava o povo do calor do deserto. Mas Deus também se apresentava no meio do povo como uma coluna de fogo à noite, que esquentava o povo no frio. E o povo caminhava no deserto e habitava em tendas. E Deus falou para Moisés que ele queria morar também numa tenda. E que Deus gostaria que a tenda fosse de um determinado jeito. E ele conta tudinho para Moisés. Moisés reúne o povo e fala assim para o povo que é para construir uma tenda. E de tudo aquilo que eles iam precisar. E que eles precisariam de muitas coisas. Coisas que eles trouxeram lá do Egito. Que eles precisariam de mão de obra. E ele dá uma lista das coisas todas. E aí ele dispensa o povo. Então, toda a comunidade de Israel saiu da presença de Moisés, e todos os que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, trouxeram uma oferta ao Senhor para a obra na tenda do encontro, para todos os seus serviços e para as vestes sagradas. Bom, saiu todo o povo, mas somente aqueles que estavam dispostos, cujo coração os impeliu a isso, que trouxeram uma oferta para construir aquele altar. Não foi todo o povo de Israel que construiu aquela tenda, aquele lugar de adoração a Deus. Foi só aqueles que tiveram o seu coração inclinado para isso. Somente aqueles que amaram a Deus, que amaram a palavra de Deus por meio da boca de Moisés e obedeceram a Deus. E Moisés amava aquele povo, porque aquela tenda é para que aquele povo pudesse adorar a Deus por meio de ofertas, de sacrifícios de animais, como sombra de Jesus que viria depois, mas já como ensino para aquele povo, para que aquele povo pudesse entender que por causa do pecado haveria necessidade de derramamento de sangue. E lá naquele lugar acontecia a adoração a Deus. Mas só uma parte do povo, com o coração mais inclinado, é que contribuiu para a construção daquele lugar. E aí o povo foi crescendo, e é importante dizer também que a relação de Deus com o povo de Israel é uma relação de aliança. Havia uma aliança por detrás daquela relação, que dizia que se o povo caminhasse com Deus, fizesse aquilo que Deus ordenasse, aquele povo ia bem. Mas do contrário, se eles não fizessem aquilo que Deus se agradava, se eles adorassem outros deuses, por exemplo, aquele povo iria mal. E durante a história de Israel existe esse ciclo de falhas. Ora o povo ia bem, Deus levantava uma pessoa, o povo se arrependia, e o povo ia bem, e tinha hora que o povo ia mal. Desobedecia a Deus, se envolvia com outros povos, adoravam outros deuses, e fazia tudo aquilo que desagradava a Deus. E era um ciclo de falhas. Mas mesmo assim, aquele povo foi crescendo. E nós temos o primeiro rei daquele povo, já estabelecido numa terra que Deus havia mostrado e escolhido para aquele povo. E lá nós temos Davi, o rei Davi. E aí, chegamos na história do rei Davi. Eu quero continuar, eu já contei um pouquinho do terreno. Fui
para a época que Deus quis habitar no meio do seu povo, e agora estou voltando para a história do terreno de novo. O terreno precisa ser comprado. E aí Davi havia pecado. Ele tinha feito um censo, contado o povo, e aquilo subiu no seu coração como rei. E aquilo lá, de alguma maneira, Deus não se agradou do coração de Davi quando ele fez aquele censo. E por causa disso o povo estava sofrendo. Como eu falei, aquela linguagem de aliança de Deus e aquele ciclo de falhas. E aí, Davi quer oferecer uma oferta ao Senhor. Ele quer adorar a Deus, a fim de que Deus mude a sua postura com o povo. E ele chega num estrangeiro que morava lá na terra de Israel, e ele conversa com esse estrangeiro chamado Araúna. E disse, o Araúna disse a Davi, por que o meu senhor e rei veio ao seu servo? Respondeu Davi, para comprar a sua eira e edificar nela um altar ao Senhor, para que cesse a praga no meio do povo. Araúna disse a Davi, o meu senhor e rei pode ficar com o que quiser e ofereça-o em sacrifício. Aqui estão os bois para o holocausto, e o debulhador, e o jugo dos bois para a lenha. Ó rei, eu dou tudo isso a ti, e acrescentou, que o Senhor teu Deus aceite a tua oferta. Ele foi lá, o dono do terreno, e ofereceu tudo. Olha, pode pegar esse terreno, pode pegar os bois, pode fazer oferta, pega a lenha e adore o seu Deus. Agora veja a resposta do rei Davi. Mas o rei respondeu a Araúna, não, faço questão de pagar o preço justo. Não oferecerei ao Senhor meu Deus holocaustos que não me custem nada. Davi comprou, pois, a eira e os bois por 50 peças de prata. E Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu holocaustos e sacrifícios de comunhão. Então o Senhor aceitou as súplicas em favor da terra e a praga parou de destruir Israel. Ele não quis receber aquela oferta de graça de Araúna, ele quis pagar um preço justo. E ele comprou aquele terreno. E lá naquele lugar, ele fez uma oferta a Deus. Seu coração já estava diferente, já havia mudado. Lá, ele adorou a Deus, ele amou a Deus. Lá, ele obedeceu a palavra de Deus, amou a palavra de Deus. Lá, ele amou o seu povo, porque ele pôde abençoar o seu povo que estava sofrendo com a praga. E aí, um dia, Davi acordou de bom humor, e ele fez o seguinte pensamento, e conversou com Natã, que era um profeta. Aqui estou eu morando num palácio de cedro, enquanto a arca do Senhor permanece numa simples tenda. E Davi falou assim, olha, a gente precisa reformar essa tenda. A gente precisa construir um templo para esse Deus, para o nosso Deus. Mas, um detalhe, Deus não queria que Davi construísse o templo. Davi havia participado de muitas batalhas sangrentas. E Deus falou assim, olha, eu quero que seja o seu filho Salomão. Deus tirou das mãos de Davi a construção do templo. Mas Deus não tirou do coração de Davi o templo. Davi continuou sonhando em fazer uma morada para Deus. E ele não queria fazer qualquer coisa, não. Ele queria que aquele templo fosse majestoso. E Deus orientou, não orientou assim, a princípio Salomão. Deus orientou Davi, que não parava de sonhar com um lugar onde Deus pudesse habitar no meio do povo, mas que fosse assim, não fosse uma tenda, fosse um lugar digno. Algo que fosse assim, grandioso.
E aí ele conversa com Salomão. E você, meu filho Salomão, reconheça o Deus de seu pai e o sirva-o de todo o coração e espontaneamente, pois o Senhor sonda todos os corações e conhece a motivação dos pensamentos. Se você o buscar, o encontrará, mas se você o abandonar, ele o rejeitará para sempre. Veja que o Senhor o escolheu para construir um templo que me sirva de santuário. Seja forte e mãos ao trabalho. Então Davi deu ao seu filho Salomão a planta do pórtico do templo, para os seus edifícios, para os seus depósitos, para os andares superiores e suas salas, e para o lugar do propiciatório. Entregou-lhe também as plantas de tudo que o Espírito havia posto em seu coração, acerca do pátio do templo do Senhor e de todas as salas ao redor, para os depósitos dos tesouros do templo de Deus e para os depósitos das dádivas sagradas. Davi, ele tinha tudo. Ele já tinha tudo na mente dele, ele foi lá, entregou a planta, ele já tinha todo o sonho para aquela habitação de Deus. Mas ele não entregou só isso, gente. Ele entregou tudo o que ele tinha, porque a palavra de Deus diz que Davi entregou todos os seus tesouros. E ele se alegrava com isso. E ele se alegrava por um templo que ele nem viria. Davi já estava velho. Ele entregou tudo o que tinha para aquela habitação, para aquele lugar que Deus iria morar. E Salomão começou a sua vida muito bem, fazendo aquilo que agradava a Deus. E realmente ele fez um grande templo para Deus. E Deus, ele encheu aquele lugar com a sua presença. Esse Deus que transcende os muros, esse Deus grandioso, ele realmente escolheu habitar no meio do seu povo. Mas lembra do ciclo de falhas? Abraão amou a Deus, amou a palavra de Deus, amou o seu povo. Foi o maior reino de toda a história de Israel, foi no período de Salomão. Mas depois disso, houve mais ciclos de falha, mais ciclos de falha. E vieram reis tão maus. E aquele lugar, conforme uma profecia dada a um rei chamado Ezequias, ele foi todo roubado e destruído pela Babilônia, muitos anos depois. E o povo perdeu as suas casas, os muros foram destruídos, aquele povo foi levado cativo para a Babilônia, e o templo foi derrubado. 70 anos depois, quando aquele povo cresceu um pouquinho lá no cativeiro, 40 mil judeus voltaram para o seu território. E eles falaram assim: vamos reconstruir, com a ajuda de Deus. E eles começam a fazer os fundamentos daquele templo, daquele lugar. Quando os construtores lançaram os alicerces do templo do Senhor, os sacerdotes com a sua veste e suas trombetas, e os levitas, filhos de Asaf, com símbolos, tomaram seus lugares para louvar o Senhor, conforme prescrito por Davi, rei de Israel. Com louvor e ações de graça, cantaram responsivamente ao Senhor. Ele é bom, seu amor a Israel dura para sempre, e todo o povo louvou ao Senhor em alta voz, pois haviam sido lançados os alicerces do templo do Senhor, do segundo templo. Mas muitos dos sacerdotes, dos levitas e dos líderes de famílias mais velhas, que tinham visto o antigo templo, choraram em alta voz quando viram o lançamento dos alicerces desse templo. Muitos, porém, gritavam de alegria:
não era possível distinguir entre o som dos gritos de alegria e o som do choro, pois o povo fazia um enorme barulho e o som foi ouvido a grande distância. Os mais velhos olharam para trás e lembraram do templo anterior, que não era para ter sido destruído, que era lugar de habitação de Deus, que era um templo majestoso, e eles começaram a chorar, quando viram que estava recomeçando tudo do zero. E havia aqueles mais novos, que cresceram talvez durante o período de cativeiro, que olharam para frente, olharam aqueles fundamentos, e falaram assim: Deus é conosco, nós vamos reconstruir um novo lugar para Deus. E os dois sons se misturaram, e foi um grande barulho, porque de perspectivas diferentes, aqueles dois grupos, eles estavam arrependidos, eles voltaram, e eles amaram a Deus, eles amaram a palavra de Deus, obedeceram a Deus, adoraram a Deus, louvaram a Deus, e reconstruíram aquele lugar novamente. E agora, dando mais um salto, eu quero contar como que Jesus encontrou aquele lugar. Um lugar que tinha uma essência, que tinha um propósito. Um lugar para você adorar a Deus. Um lugar para você levar ofertas a Deus, a fim de receber perdão. Um lugar para aqueles que amam a Deus, um lugar para aqueles que amam a palavra de Deus, que amam o povo de Deus. E quando Jesus ele entra naquele lugar, ele vê uma exploração econômica. O pátio que havia sido construído para os gentios estava tomado de vendedores. O povo árabe é o povo gentil lá da região, é um povo barulhento. Havia barulho naquele lugar, pessoas vendendo. Os gentios que teriam acesso a alguma porção da palavra de Deus, estavam sendo impedidos por aquelas pessoas todas. O lugar estava tomado de cambistas. O que era para ser um lugar de adoração se transformara num lugar de exploração. O templo estava lotado, mas o culto estava vazio. O templo, aqui, inclusive, pode estar lotado, mas o culto não pode ser vazio. E aí eu gostaria de ler o texto de Mateus 21, de 12 a 16 com vocês. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que ali estavam comprando e vendendo. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Eu só queria fazer um comentário. As pombas eram as ofertas dos mais pobres. Os mais pobres que chegavam lá para adorar a Deus e ofertar pombas eram explorados pelos vendedores. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Jesus está virado. Em outros textos, você vê que Jesus ele chegou derrubando com chicote.
Jesus tinha autoridade para isso, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o próprio Deus encarnado. Ele não deixou uma ordem expressa a nós, dessa natureza, chegar num lugar derrubando tudo. Mas Ele podia, porque Ele era quem Ele era. E Ele foi derrubando, expulsando. E Jesus era um mestre, um tanto quanto conhecido, e provavelmente aquele lugar foi ficando quieto, em silêncio, porque aquele lugar é um lugar de adoração. A essência daquele lugar era amar a Deus, e não o que estava acontecendo naquele lugar. Era uma casa de oração, e virou um covil de ladrões. Podemos imaginar a ira de Jesus, mas podemos imaginar também o amor de Jesus. Jesus não expressou só a sua ira, Jesus expressou o seu amor. Jesus expressou o seu amor a Deus naquele lugar. Jesus expressou o seu amor à palavra de Deus, à história daquele lugar, à essência daquele lugar, à memória de Davi, à memória de Moisés. Porque a natureza daquele lugar, porque aquele lugar foi criado para adorar a Deus. E Jesus limpa aquele lugar. E agora, com mais espaços naquele lugar, os cegos e os mancos aproximaram dele no templo. De repente foram chegando pessoas perto de Jesus, e ele as curou. Chegou pessoas doentes, que precisavam de cuidado, de restauração. E naquele lugar, Jesus curou. De repente o lugar começou a voltar para a sua essência, pela razão que aquele lugar existia, um lugar de restauração, de vida, de cura, de transformação. Mas tinha gente que ainda não estava interessada em enxergar isso. Mas quando os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo, Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. Mas eu quero primeiro falar das crianças aqui. As crianças, quando começaram a ver coisas concretas acontecendo na frente delas, porque criança assim, é bem visual, elas começaram a louvar ao Senhor. Começou a ocorrer adoração naquela casa novamente. Aquela casa que estava tanto tempo bagunçada, com tanto barulho, agora estava limpa, pessoas estavam sendo curadas e crianças estavam adorando a Deus. Começou naquele dia, foi uma reforma naquele lugar, naquele dia, quando Jesus estava lá dentro, naquela circunstância, houve uma reforma naquele lugar. E lhe perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Respondeu Jesus: sim, vocês nunca leram dos lábios das crianças e dos recém-nascidos, suscitaste louvor. Jesus dá uma repreendida ali. A única atitude aceitável na presença de Deus é o amor.
Se houver qualquer outra coisa, qualquer outro interesse, está fora. Agora eu quero virar o jogo, porque eu contei essa história deste lugar. Esse lugar foi destruído. Mas Deus insiste em fazer morada. E agora a morada dele somos nós. Você é morada de Deus. Você é um lugar onde Deus pode encontrar adoração a Ele, amor à palavra, obediência a Ele e amor ao povo de Deus. Em relação a isso, o seu coração não pode estar cheio de outros interesses, cheio de mercadores fazendo barulho. Talvez você entregou a vida a Jesus há tanto tempo, e aí você olha para o templo que é a sua vida, e você vê uma bagunça. E aí eu contei as memórias de um templo, e aí eu pergunto, quais são as suas memórias? O que faz você estar aqui nessa noite? Você está aqui para adorar a Deus? Você está aqui para obedecer a sua palavra, para amar a Deus e o povo de Deus? Você pode abrir a sua casa, para que o Espírito Santo, não com um chicote, mas com o seu amor, Ele venha reformar também o seu coração, levando você à essência do amor, para aquilo que Deus projetou você. Você pode olhar para trás, igual aqueles mais velhos, e olhar e falar assim, olha, eu já fui muito mais na presença de Deus, eu já amei Deus muito mais, eu já adorei Deus muito mais, mas hoje tem muito barulho aqui, tem comerciantes, eu tenho outros interesses. Talvez você não sabia, mas Deus quer habitar em você. Você pode entregar a sua vida a Ele nessa noite e falar, Deus, vem morar em mim e transforma a minha vida e faça uma reforma na minha vida, assim como Jesus curou pessoas, transformou vidas. Venha me curar também. E você pode olhar para frente e falar, Deus, eu cresci e agora eu quero celebrar a alegria porque eu te conheço, entreguei a minha vida e estou te adorando. E eu quero dizer uma coisa a respeito de adoração, que adoração, no seu sentido original, tem a ver com a palavra inclinar-se. No árabe, diz que é inclinar-se para você beijar uma mão. E você é um templo do Senhor. Deus habita em você. E você pode adorá-lo, entregar a sua vida a Ele. Fala, Jesus, edifica em mim esse templo, que seja digno, que te glorifique, que te honre. E aí eu queria convidar a gente a fazer isso agora, juntos. E se você puder se inclinar, você pode. Eu quero te convidar para nós adorarmos juntos, através das nossas orações, e consagrarmos a nossa vida ao Senhor. Vamos lá? Senhor Deus, aqui
a um povo do qual o Senhor habita, vidas que se inclinam diante do Senhor, em adoração a Ti, para amar o Senhor, para amar a Sua palavra, para amar o povo. Senhor, eu sei que tem pessoas, simplesmente porque aqui tem bastante gente, eu sei que tem gente aqui, que precisa, Senhor Deus, da Tua presença, reformando, tirando coisas que estão erradas, limpando o templo, para que assim o Senhor restaure. Há pessoas aqui que estão entregando a sua vida pela primeira vez ao Senhor, para que o Senhor habite. E há pessoas aqui que estão celebrando a vida com o Senhor, a alegria que é poder se ajoelhar diante de Ti, Te bendizer, Te honrar. O Senhor é maravilhoso, o Senhor é lindo. Te agradecemos pela vida em Cristo, pela vida de Cristo que vive em nós. Te agradecemos porque Cristo vive em mim, porque Cristo vive no meio desta igreja. Esta é uma igreja viva, cheio da Tua presença, com um povo, Deus, que tem ouvido a Tua palavra, tem se arrependido, tem mudado os seus caminhos, e tem olhado para Ti e caminhado contigo. Eu te peço que o Senhor enche esse povo de alegria, de esperança, para que eles sejam igrejas, não só um templo parado e fixo, mas onde o Senhor os levarem, aonde eles irem, eles possam ser igreja, porque existem outras pessoas que querem ter acesso a Ti, e só por meio daqueles que Te conhecem, daqueles que já são templos vivos da presença de Deus. Em nome de Jesus, amém. Quando a música esmurece, o resto desaparece. Simplesmente a Ti me achego, ansiando oferecer algo de valor para abençoar Teu coração. Mais que uma canção eu Te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, o que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, se a essência és Tu, a essência és Tu, Jesus. Rei de imensurável valor, ninguém pode expressar o quanto és digno.
Embora eu seja pobre e fraco, tudo que tenho é teu, cada fôlego meu. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas uma canção não é o que queres de mim. Mais profundo busca, Senhor, do que os olhos podem ver. Queres meu coração. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu, a essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela, se a essência és tu, a essência és tu, Jesus.